Imagine por um momento o peso de 163 quilos sobre uma estrutura humana. Não estamos falando apenas de um número frio em uma balança de farmácia, mas do peso de uma vida inteira pautada pela lei do menor esforço. Iago Fonseca da Costa, um analista de sistemas de 32 anos, morador de Santo André, carregava esse fardo físico e emocional até que o destino decidiu enviar um sinal impossível de ignorar. A vida de Iago era, até novembro de 2023, um reflexo de muitos brasileiros que lutam contra a obesidade. Uma batalha silenciosa, muitas vezes camuflada por uma personalidade forte e um mecanismo de defesa forjado no bullying escolar. Ele era o técnico competente, o analista inteligente, mas que, fisicamente, sentia-se cada vez mais invisível para si mesmo e perigosamente exposto para a morte. O excesso de peso não surgiu da noite para o dia. Ele o acompanhou desde a infância, facilitado pelo livre acesso a guloseimas na padaria da família. Imagine uma criança crescendo em um ambiente onde o açúcar e o carboidrato eram moedas de troca afetiva e conforto imediato. Iago admite que demorou a reconhecer a obesidade como uma doença. Por muito tempo, ele acreditou que aquele era apenas o seu jeito de ser, pautando sua existência pela busca do conforto e evitando qualquer esforço que fizesse seu coração bater mais rápido. Ele usava sua personalidade forte para se proteger das piadas, mas por dentro a estrutura estava cedendo. Aos 32 anos, ele havia atingido seu ápice negativo, 163 quilos distribuídos em um corpo que clamava por socorro. O estalo para a mudança veio de uma reflexão cotidiana, mas carregada de uma carga dramática profunda. Ao subir os 5 lances de escada do prédio onde mora, Iago percebeu algo que gelou sua alma. Não era apenas o cansaço extremo ou a falta de ar que o assustavam. Foi o pensamento lógico de um analista de sistemas. Se ele passasse mal ali, naquele exato momento, seria extremamente difícil carregá-lo. Ele se viu como um problema logístico para os paramédicos, um fardo impossível para sua família. Naquele dia, sua pressão marcou 21/11. Para quem não conhece os números da saúde, isso é um nível alarmante, um território onde o AVC e o infarto são vizinhos de porta. Aquele diagnóstico caseiro foi o ultimato. Iago entendeu que a obesidade não era apenas uma questão de estética, mas uma sentença de invalidez precoce. Ele sofria de esteatose hepática em nível grave, gordura no fígado que estava destruindo sua saúde silenciosamente, além de picos de pressão alta e colesterol descontrolado. Ele estava no limite. A lei do menor esforço o havia levado ao maior perigo de sua vida. Ele precisava de uma intervenção, mas não queria que ela viesse de um bisturi ou de uma mesa de cirurgia. Ele queria reconquistar sua identidade através do próprio suor. Para enfrentar a obesidade, Iago recorreu a uma antiga paixão que estava enterrada sob anos de sedentarismo: a bicicleta. Mas ele sabia que, para alguém com o seu peso, um passeio casual não seria suficiente. Ele precisava de um método, de um sistema que fosse tão implacável quanto a sua doença. Foi então que surgiu o apoio crucial de seu pai, José Carlos da Costa, um ciclista de longa distância há uma década. Iago não apenas decidiu pedalar, ele decidiu se tornar um ciclista de alto rendimento dentro de suas possibilidades. Ele estipulou uma meta brutal: 1.000 quilômetros por mês. Essa decisão foi o que chamamos de construção de território psicológico. Ele parou de se ver como um gordo tentando emagrecer e passou a se ver como um atleta em construção. A bicicleta não era apenas um equipamento de exercício, ela se tornou sua ferramenta de cura, sua bariátrica de alumínio. Ele entendeu que o mercado da saúde poderia oferecer remédios e cirurgias, mas nada seria tão potente quanto a percepção de valor que ele instalaria em sua própria mente ao vencer cada quilômetro. A meta de 1.000 quilômetros mensais era o seu contrato inegociável com a vida. A rotina que se seguiu foi digna de um roteiro de cinema. Enquanto a maioria das pessoas buscava o conforto do sofá após o trabalho, Iago buscava o asfalto.
Seus pedais noturnos de 50 quilômetros durante a semana tornaram-se um ritual sagrado. Imagine o silêncio da noite, o som dos pneus cortando o vento e a respiração que, aos poucos, deixava de ser um ganido de dor para se tornar um ritmo de poder. Nos finais de semana, o desafio subia de nível, trajetos longos de até 120 quilômetros. Em pouco mais de um ano, Iago pedalou 12 mil quilômetros. Para se ter uma ideia, isso é quase a distância do Brasil até o Japão, feita apenas com a força das próprias pernas. Esse esforço hercúleo resultou na perda de 66 quilos, sem o uso de medicações ou dietas restritivas extremas. Ele não estava apenas perdendo peso, ele estava ganhando território. A cada subida vencida, a cada quilômetro acumulado no odômetro, a antiga identidade de Iago morria para dar lugar a um homem inabalável. O ápice dessa jornada física foi a conclusão de uma prova de 200 quilômetros em agosto de 2024, pedalando lado a lado com seu pai. Mas ninguém emagrece 66 quilos apenas pedalando. A mente precisa mudar o que o corpo consome. A reeducação alimentar de Iago foi um exercício de engenharia e não de privação radical. Ele focou na quantidade. Antes, ele chegava a comer 1,5 kg em uma única refeição, um volume que dilatava seu estômago e sua ansiedade. Ele começou a reduzir as porções gradualmente, ensinando seu corpo a se satisfazer com o necessário. O hábito de beliscar guloseimas foi substituído pela saciedade das frutas. A mudança mais radical, porém, foi a mais simples: o corte do refrigerante comum. Ele substituiu o açúcar líquido por versões zero ou água com gás, quebrando o ciclo vicioso da insulina. O resultado foi uma transformação biológica completa. A esteatose hepática grave desapareceu. A pressão arterial, que antes batia 21/11, normalizou. O colesterol descontrolado tornou-se uma lembrança do passado. Hoje, com 97 quilos e 1,85 m de altura, Iago mantém um peso saudável e estável. Quando as pessoas perguntam se ele fez cirurgia, ele responde com o orgulho de quem conquistou o próprio corpo. Minha bicicleta se chama bariátrica. A história de Iago Fonseca da Costa não é apenas sobre emagrecimento, é sobre a recuperação da autoridade sobre a própria vida. Para 2026, seus planos são ainda mais ambiciosos: manter a meta de 12 mil quilômetros no ano, perder mais 10 quilos e se dedicar à corrida de rua. Ele reforça que seu resultado é fruto de constância e determinação, e não de milagres. Ele se define como uma pessoa comum que, sem medicamentos ou mudanças drásticas, conseguiu resultados extraordinários. A jornada de Iago prova que o emagrecimento é um processo multifatorial que exige dedicação, alimentação equilibrada e, acima de tudo, uma mudança de percepção. Ele deixou de ser o prestador invisível de sua própria saúde para se tornar a referência de superação para milhares de pessoas. Se você está hoje lutando contra a balança, sentindo-se desvalorizado pelo seu próprio corpo, lembre-se de Iago. O impossível é apenas uma questão de perspectiva e de quantas pedaladas você está disposto a dar. Encontre a sua bicicleta, defina a sua meta e comece hoje a escrever o capítulo da sua vida onde você é o herói e não a vítima.